Ok, estamos de volta com o Xingu 230 e agora com o nosso amigo Fabiano Bernardo vamos falar de economia. E olha, gente, você já deve ter ouvido falar em moeda digital. Boa tarde, Fabiano. Você já até usa moeda digital, Fabiano? Como é? É uma moeda que a gente clica nela? Como é que funciona isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, criptomoedas, na verdade, são moedas digitais, né? Vamos entender que a moeda que nós conhecemos hoje, o dinheiro, ele funciona na forma digital, né? Você não tem ele impresso, não tem uma casa da moeda que emite ele. Essa é a diferença das criptomoedas. A mais conhecida de todas é a Bitcoin, mas a gente vai ver hoje que temos várias outras, são mais de 1000 criptomoedas. Então vamos ver quais são as características dela hoje. Certo. E essas moedas, Fabiano, as pessoas que fazem uso dela, por exemplo, eu posso comprar um sapato na Netshoes, por exemplo, com essa moeda? Olha, a criptomoeda é muito recente, né? Há um processo, ela está em processo de desenvolvimento. Hoje, basicamente, o que se faz com ela é adquirir ela por dois motivos, né? Um, para a questão dessa valorização, porque ela valoriza muito, e a outra é uma forma de segurança, né? Porque, vamos dizer, a criptomoeda, na verdade, vamos entender como ela nasceu, né? Ela nasceu após 2008, após aquela bolha na economia que houve nos Estados Unidos, a crise mundial com os Estados Unidos por conta do setor imobiliário. Então, diante daquela crise, a maior potência do mundo, passando por crise, então surgiu a necessidade de uma moeda que tivesse imune a tudo isso. Aí surgiu a questão das criptomoedas, o Bitcoin, né? Então, por ele não estar atrelado a nenhum país, a nenhum banco central, ele tem essa segurança de não desvalorizar, de não ser uma bolha, acabar sendo, né, ela fica imune como posso dizer, às crises mundiais que acontecem. Né? A pessoa compra. A pessoa compra em reais, né? Você tem em reais, a gente vai mostrar aqui hoje como é que é todo esse processo. Você compra ela, é como se você tem real, vai comprar dólar, né? A única diferença é que você está comprando uma moeda digital, ela não existe impressa. Né? Não tem perigo de o pessoal roubar meu digital e roubar minha moeda, ou não tem a ver com a digital do dedo? Não tem a ver com digital. O que é que vem criptomoeda? Vem da criptografia. Né? Hoje que nós mandamos mensagem de celular, mensagem de WhatsApp, um manda para outra pessoa, essa mensagem é criptografada. O que quer dizer isso? Que apenas o destinatário consegue ler essa mensagem. Se outro sistema tentar interceptar, tentar fazer um grampo dessa tua mensagem, ela não vai conseguir ler porque ela está criptografada, existe um código matemático nela que apenas o receptor, quem vai receber essa mensagem, vai decifrar, vai codificar ela e vai de fato transformar a mensagem. Então a criptomoeda ela funciona da mesma forma, né? Ela é uma criptografia, ela é criptografada, onde só você consegue fazer essa operação. Então, mas para operar a questão de hacker, você se imune, ela tem várias barreiras. Você tem a sua senha pessoal, você tem PIN de segurança, você tem várias formas de segurança para que outros não consigam acessar as suas moedas. E vamos supor que eu tenho lá uma Bitcoin. Quanto é que está o valor de uma Bitcoin, por exemplo? Ela varia muito. Hoje uma Bitcoin está em torno de $4.000, né? Que vai dar uns 17 mil, 15 mil, 17 mil reais no Bitcoin. Beleza, aí eu tenho uma Bitcoin, eu quero sacar a minha Bitcoin. Antes desse processo, você vai muito caro comprar Bitcoin, mas você pode comprar frações dela. Você pode comprar 0,001 Bitcoin. Ou seja, com 50 reais, a partir de 50 reais você já consegue comprar Bitcoin. Então, ou seja, o processo de compra, primeiro vamos fazer o inverso. O processo de compra, depois o processo de venda. Okay? Você vai comprar, o que você faz? Você abre uma conta no Exchanger. Funciona tipo uma corretora, né? Falamos do programa anterior, né, das corretoras, você comprar título público, ações. Para criptomoeda vai funcionar da mesma forma, mas são outra corretora, já não é essas corretoras convencionais, são chamadas de exchanges. Então, através dessas exchanges, você, da sua conta bancária, né, faz uma TED para essa exchange, né, manda reais para lá. Daí, quando o dinheiro estiver lá na exchange, você faz uma nova ordem de compra de reais para Bitcoin. Né? Aí você vai ter seus Bitcoins com você. Agora, para você pegar isso de volta, você faz o caminho inverso. Né? Você vai ter a Bitcoin lá na exchange, você vende ela, né, em dólar ou em reais, recebe em reais e transfere da sua exchange para a sua conta bancária e ter o seu dinheiro de volta. Por exemplo, você mandou, hoje está valendo em torno de 17 mil reais um Bitcoin. Você comprou um Bitcoin. Amanhã, daqui a um mês, um ano, ele passa a valer 20
20 mil reais. Então, ou seja, você mandou 16 mil, 17 mil, vai sacar no final 20 mil reais. Então, essa é a questão do Bitcoin, a questão da valorização. Começou em 2009, é muito recente, e já está esse preço todo. Obviamente não começou com esse valor, né? Aí nós temos outras criptomoedas que seguem o mesmo raciocínio. Temos a Ethereum, né? A Ethereum também ela surgiu posterior ao Bitcoin, né? Só que ela também já tem um crescimento muito grande. A Ethereum está em segundo lugar no ranking, né? Primeira a Bitcoin, que é a mais popular, a primeira. Segunda a Ethereum. Aí temos a Bitcoin Cash, que já é uma divisão da Bitcoin. Como é a divisão? O Bitcoin ele não tem dono. A criptomoeda ela não tem dono. Por exemplo, o real tem dono. Quem é o dono do real? O governo brasileiro, né? Emitido pelo Banco Central, tem uma Casa da Moeda. O dólar, os Estados Unidos, tem sua Casa da Moeda, tem seu Banco Central que controla. Já as criptomoedas não tem dono, né? Então qualquer mudança e incrementação nela é feita de forma democrática, né? Todos que participam da rede vai dar sua opinião, aprova ou não. Então houve algumas sugestões de mudança, ela não foi aceita pela comunidade Bitcoin, daí surgiu a Bitcoin Cash. Então, ou seja, já é uma divisão, vai surgindo novas moedas. Ela surgiu, já levou o nome de Bitcoin, já levou toda a sua bagagem, todo o marketing, né? E hoje ela é a terceira maior criptomoeda, entre de mais de 1000 existentes. A Ripple é uma outra, está em terceiro, e temos a Litecoin em quinto lugar. Estou colocando só apenas as 5 mais negociadas, a questão de market cap, né? Então, as criptomoedas, elas funcionam no mundo digital. A questão que você perguntou, se pode comprar com uma criptomoeda, é um mercado em crescimento, já existe alguns mercados que aceitam criptomoeda, já há vendas de ingressos, de tickets, né, em criptomoeda, e o mercado ele está em expansão e adequação à nova tecnologia. E isso é muito bom, porque aí as pessoas que têm esse medo, né, da instabilidade financeira lá do seu país, pode investir na criptomoeda. Quando o país quebrar ou tiver algum outro tipo de problema, o valor do dinheiro dele vai ser mantido ali dentro daquela criptomoeda. Pelo menos foi isso que eu entendi aqui que o Fabiano comentou. 16 horas e 13 minutos agora. E se você tem alguma pergunta em relação às moedas digitais, mande aí a sua pergunta, né? A Gelca Santos está em Canaã dos Carajás acompanhando. Vânia Santana está em Anapu. Meu amigo Marlos Travasso também acabou de chegar por aí. Então, se você tem dúvida, se você quer fazer alguma pergunta aqui para o Fabiano, nosso especialista em economia e finanças, pode fazer a sua pergunta, deixa aqui embaixo que a gente já vai ler. A gente está com mais de quase 30 pessoas aí nos acompanhando. Faltam 2 compartilhamentos apenas para a gente chegar nos 70. Você que está assistindo aí, compartilha a nossa transmissão. Você continuava, Fabiano, falando dele? Você falava, eu só complementar. A característica do Bitcoin, né, da moeda digital, é que ela é universal, né? Então, vamos supor que você quer mandar dinheiro para fora do país, lá para os Estados Unidos, ou você tem um filho, ou tem alguém fora. Então, essa operação se torna fácil e automática, né? Você consegue mandar em Bitcoin para quem está no Japão, na China, Estados Unidos. Você manda agora e a pessoa já recebe lá sem nenhuma daquelas burocracias que você for mandar em dinheiro vivo. Então, a proposta dele é de ser um dinheiro universal e não existe dono, ele passa a ser seu, né? Você tem um Bitcoin, ele é seu, você passa a ser a sua própria casa da moeda, você passa a ser o seu próprio banco central. Você não precisa de banco para essas operações, né? Então ninguém tem um controle absoluto da rede. Como é que funciona, né? Eu vou mandar eu tenho uma carteira e tu tem a tua carteira digital de Bitcoin. Eu vou mandar um valor para ti, transferir. Como é que isso acontece, né? Eu envio um endereço para a tua carteira, como se fosse a tua conta, né? Uma sequência de dígitos. Aí essa transferência ela é validada no blockchain, né? Se for pesquisar, vai ver como é que funciona o blockchain. É como se fosse um livro, um registro único. Então todas as transações são registradas lá. E esse registro ele é dado na rede em bloco. Então, ou seja, pode ser uma ordem enviada aqui do Brasil, pode ser validada nos Estados Unidos, pode ser validada no Paraguai, pode ser validada no Japão. Então, são computadores, né? Computadores potentes que existem, onde tem a função de decifrar esses códigos, né? Quando eu faço um envio, ele decifra esse código e autoriza. Aí você já ouviu falar em minerar Bitcoin. Como é que se minera Bitcoin, né? Então esse processo que eu estou falando de autorização é onde é a mineração. Você, ao enviar, alguém tem que autorizar, alguém tem que validar essa operação. Então o computador que consegue decifrar esse código matemático e
decifrar é que ganha um percentual dessa autorização, dessa operação, e é chamado mineração, então, ou seja, a pessoa ganha umas frações de Bitcoin. Então são duas formas de se trabalhar com Bitcoin. Comprando ele, esperando a sua valorização, ou minerando Bitcoin, né? Ou seja, você ter um computador, uma máquina potente que vai fazer esses cálculos, que vai conseguir validar essas operações e você vai ganhar um percentual acima disso. Agora você fala, mas como é que é? Qualquer computador consigo minerar? Não. E até consegue, mas aí teria que ser uma máquina muito potente, né? São máquinas específicas para isso, processadores específicos, onde tem que ficar ligado 24 horas para conseguir estar pegando essas operações. Aí o consumo de energia é muito alto, então no Brasil não se consegue minerar ainda no Brasil. O que acontece? Mas eu quero minerar. Então existem empresas especializadas, onde você compra direito de mineração nessas empresas, né? Empresas que tem, no Brasil tem empresas especializadas nisso, onde tem a Coimbr, em que ela faz esse processo, né? Ela tem uma mineradora no Paraguai. Por que ela colocou no Paraguai? Porque lá a energia é muito barata, né? Então eles conseguem ter lucratividade, as pessoas conseguem investir com eles, né, comprando direito de mineração, então está gerando Bitcoin todo dia, está gerando moeda, né? Então no Brasil existem duas exchanges, as maiores, que é o Mercado Bitcoin, você procurar aí no Google, vai achar Mercado Bitcoin, e Coimbr, né? Coimbr, então, são as duas maiores exchanges para você... Foxbit, desculpa, a Foxbit e o Mercado Bitcoin. Então são as duas maiores que você pode estar comprando com segurança. Outro detalhe da Bitcoin é que na exchange você compra, ela fica lá na sua carteira, mas você pode tê-la com você. Você pode ter tipo um pendrive, né, para a gente falar aqui, um hardware, né? Pendrive onde fica armazenado seu Bitcoin. Então você pode carregar, fazer o backup deles no seu hardware, né, como se fosse um pendrive, e ter ele guardado com você. Você pode também, inclusive, imprimir esses bitcoins, né, como se fosse uma moeda. Você imprime ele, né, e guarda... Calma que eu ainda estou entendendo o que é o Bitcoin. Então, ou seja, imprimir o Bitcoin vai dar um nó aqui, né? Supletivo. Para entender o que é o Bitcoin, ou seja, é uma moeda digital, né? Não é emitida por nenhum país, por nenhum banco central. Ele é uma moeda universal, não tem dono. Ele é negociado de uma pessoa para outra diretamente. Ou seja, eu vou comprar de ti, tu está me vendendo, vamos dizer, essa TV, tu está me vendendo esse objeto. Então eu vou pagar ele Bitcoin, tu vai me dizer, olha, isso aqui vale X Bitcoin. Aí eu falo, beleza, qual é a tua carteira Bitcoin? Eu vou transferir da minha para ti. Eu vou transferir esse valor, esse numerário para ti em Bitcoin. Tu confere lá que recebeu a tua carteira, pronto, paguei o objeto que você está vendendo. Então é um processo que está ainda em desenvolvimento. Há discussões, né, você pode ter acompanhado na China. A China está declarando guerra aí às moedas digitais, está proibindo o funcionamento das exchanges lá no seu território. Isso fez o Bitcoin cair de preço, depois subiu novamente. Então todos os governos mundiais estão de olho nas moedas digitais. Mas qual é a tendência, né? Já estamos falando aqui um pouco do futuro, né? A tendência é esse dinheiro com o qual nós conhecemos hoje não existir mais. Dinheiro em papel, a forma que conhecemos hoje, a tendência é ele não existir mais. Porque o Bitcoin ele traz uma segurança, né? Todas as operações ficam registradas no blockchain, que é como se fosse um livro de registro, né? Todas as operações. Então já se discute isso para a questão de lavagem de dinheiro, né? Corrupção. Então é uma forma de digital onde tem rastro, vai caminhar, não tem... Então vai ver por isso que alguns governos já não querem aceitar, que é para não mexer com a coisa dele, né? A bagaça lá, o sistema, né? Corrupto dele. Mas está tão avançado que no Brasil já há movimentos nesse sentido, né? Na Câmara dos Deputados, inclusive, já há projetos de lei tramitando para regular a questão das moedas digitais. O Banco Central, equipes da tecnologia do Banco Central já estuda essa tecnologia para implementar nos seus sistemas, né? Só para você ver como é que é. Então a discussão é que cada banco central mundial, cada governo tem a sua própria criptomoeda, né? Então, ou seja, é uma tendência de o dinheiro em papel que nós temos hoje, ele está, eu posso dizer, prazo de vencimento aí bem próximo. A tendência tecnológica, o avanço nos mostra para isso, né? Tem nos levado para isso. Para entender um pouquinho mais como é que é o Bitcoin, a crença que você tem por trás disso, o receio que tem, mas eu não entendo como é que funciona isso, como é que é aquilo. Algumas coisas você não precisa entender para usar, né? Por exemplo, telefone celular. Eu não sei como é que fabrica ele.
É você usar. E como funciona? Você talvez não saiba como é que você vai falar daqui, uma pessoa lá do outro lado do mundo está lhe ouvindo em tempo real. Aí você usa. Aí você usa. A internet, né? O movimento da internet no início foi muito parecido com as criptomoedas hoje, né? Então, ou seja, é uma tendência que no início todos têm um certo receio, mas que pode dominar, né? O processo de crescimento ele é aí sem horizontes, né? Mas o que já sinaliza pelos próprios artigos que eu já li do próprio Banco Central do Brasil, né? Os eventos que têm tido no meio político em Brasília, em volta das criptomoedas, é de regulamentar, né? É de tornar-se uma moeda oficial cada país. Então o Banco Central está participando dessa discussão a nível mundial, dando sugestões para outros bancos centrais, né, do mundo. Então é uma tendência que eu vejo que é sem volta, né? É sem volta. Começamos essa questão digital quando passamos a fazer operações online, quando você faz transferência de dinheiro de uma conta para outra, né? Muito parecido. Parecido, com uma diferença, porque quando você faz um TED, uma transferência de uma conta para outra, tem um controle total do Banco Central. O Banco Central que resiste a essas operações, né? E tem um banco por trás disso. O banco ele cobra uma taxa para você para fazer essas operações. Você fica preso a um banco. Já a criptomoeda não. Você envia de uma pessoa para outra sem passar por uma instituição financeira. Entendi. Olha, interessante o assunto. Na verdade, é um assunto que é bem mais profundo do que o Fabiano tratou aqui, né? Ele é muito profundo porque trata aí da questão da regulamentação. Toda vez que a gente tem essa coisa da relação de mercado, você tem uma série de assuntos a serem ainda debatidos, mas já é realidade isso. Já tem muita gente usando e já tem muita gente investindo, inclusive, como se fosse uma poupança, deixando lá e aquilo vai valorizando e o dinheiro vai aumentando. Você estava com 90 e poucos lá, né, Fabiano? 90? Uma fração. Como eu falei que você pode... Você entra na exchange, você negocia, você compra Bitcoin, né? Você compra moeda digital. Então, quando você faz essa operação, ela fica lá como se fosse a sua conta corrente no banco. Mas você pode ter elas com você, né? Eu falei de um pendrive, tipo um house, mas você tem aplicativos de celular, né? Um app, né? Um aplicativo onde você pode armazenar os seus Bitcoins neles. Daí que você está falando isso aqui, eu tenho uma, não sei se dá para... Deixa eu ver aqui. Ele tem aqui 100 reais. 100 reais e uns quadradinhos. Não sei se vai dar para mostrar aí, tá? Não, só aqui agora sim. Não sei se deu para ver. Aí deu para ver agora. Olha aí, ó. Os Bitcoin do Fabiano, ó, 100 e pouco reais. Um dia desse estava em 97, 97. Já valorizou. Né? Ó, e viu? Já valorizou. De 97, valorizou uns 7 reais já. Né? Então, acho que umas 2 quarta-feiras. Então, ou seja, aqui que eu tenho são operações que a gente faz para teste, né, para poder entender a funcionalidade, que a gente está trabalhando com investimento, para acabar entendendo como é que a tecnologia está funcionando. Então, tem 0,061 Bitcoin. Você chega nenhum Bitcoin que está equivalendo hoje a R$ 104,75. Então, aqui é uma carteira, né? É uma carteira onde eu deposito os Bitcoins em um aplicativo celular chamado Jazz, né? Então aqui no Jazz eu coloco e aqui eu posso negociar umas centenas de moedas digitais, não só a Bitcoin, né? Aqui eu tenho, só para vocês verem, a Bitcoin, o Ethereum, a Dash, a Ethereum Clássico, a Augur, a Litecoin, Zcash, né? Doge, Icone, Golem, Gnoise, é uma série, são mais de 1000, né? Para você ter noção, mais de 1000 moedas digitais. Então, eu acho importante a gente falar, ou seja, é um futuro que nós já estamos nele, né? É um futuro digital só está se polindo agora. Ele está apenas se polindo, se adequando, né? Se preparando, mas o caminho é esse. A gente vê que talvez os nossos netos, né, já participem disso de uma forma mais efetiva, negociando, comprando, vendendo com moedas digitais, não forma mais como a gente conhece o dinheiro hoje, mas já da forma digital, que ele ocorre de forma mundial, protegendo aí as bolhas. Há pessoas que é contra, né? Obviamente toda a situação, há os prós e contras. Contra, você tem que ter muito cuidado. Bitcoin tá a moeda do futuro, valoriza muito, como você mostrou aí, tá, vou pegar e colocar meu dinheiro todo no Bitcoin. Não, também não é por aí, né? Você tem que ter um pouquinho de cautela. Quer conhecer a tecnologia, comece com um pouquinho, com 1% do seu patrimônio, fazendo as operações para poder conhecer, entendendo e vendo o movimento do mercado. Não vá fazer... De uma vez, porque o risco também é grande. O risco também é grande, né? Então, tá aí. Pode se transformar em uma bolha, pode se transformar que não se sustenta e quebre, né? A gente está falando de tendência, o que o mercado tem mostrado, né? Mas segurança ninguém dá, né?
Então, quer conhecer as criptomoedas, quer negociar, comece com um pouquinho, né? Destino máximo 1% ou 5% dos seus investimentos no mês para a criptomoeda e faça esse acompanhamento, estude um pouquinho, que talvez valha a pena, né? Tem gente que já ficou milionário com isso, mas obviamente a gente não segue essas receitas dos outros, né? A gente segue o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance. Então fica a dica. Fica a dica, foi ótimo.